E eu gostaria agora, Cristiane, de te convidar a falar um pouquinho do seu trabalho como pesquisadora da cultura das infâncias e que traz o tempo inteiro, porque assim, nunca é só uma história. Então sempre tem música, tem parlenda, tem brincadeira cantada. Então conta um pouco pra gente desse processo, como que é essa pesquisa, porque é lindo de te assistir. Quem ainda não assistiu, fica o convite, fiquem atentos ali nas redes sociais da Cristiane, porque os espetáculos são imperdíveis, sempre assim, esse show de múltiplas linguagens, mas pensando no nosso contexto da sala de aula, como nós trazemos para a sala de aula, vamos nos inspirar com a sua experiência, que faz essa mistura boa, né? E que traz a cultura para a vida das crianças. Sim, sim. Quando eu percebi, né, que o brincar, ele transita, né, nesses universos das infâncias e dos saberes populares, né? Então uma mesma cantiga em forma de acalanto, ela pode ser também um canto de trabalho, ela pode ser um corrido de capoeira, né? Ela pode ser um coco de roda, mas com suas versões um pouquinho diferentes. Eu fui percebendo que, assim como os contos tradicionais, essa infinita variedade, infinita repetição, como diria Calvino, né? Também faz parte desse universo do brincar. E quando eu percebi esse ponto de encontro dessas duas fontes inspiradoras, né, que é o meu exercício de estar com as crianças, observando muito, né, com essa escuta atenta para esse manancial que elas nos entregam de presente, e ao mesmo tempo para as manifestações, para os folguedos, né, para toda essa maravilha que é a nossa cultura popular brasileira, eu comecei a perceber que eu poderia reunir, né, esses fragmentos, fazendo a minha própria renda. Então, como eu disse, né, eu venho de formações diversas e eu fui percebendo que a arte narrativa me né, possibilitava juntar tudo isso. E eu acho que os contos, eles fazem isso com a gente, né? Eles reúnem esses pedaços da gente, essas personagens, né, que vão se integrando em busca dessa unidade, né? Desse ser integral, dessas múltiplas dimensões nossas. E eu fui percebendo que dava para juntar tudo isso a serviço de uma história, né? Então, cada vez mais as histórias elas ganharam um pano de frente, porque a princípio eram as danças, né? Eram dançando histórias. Então eu dançava muito, ainda era uma coisa assim muito coreografada, né? E a palavra falada ela ia entrando, mas o corpo principal era a dança. E aos poucos a palavra ela assumiu, né? Virou a figura, exato. E todas essas outras linguagens, né? Os cantos, eu sempre gostei muito de cantar. Eu não sou cantora, né? Não tenho essa formação como Você canta cantora, maravilhosamente. mas eu amo cantar, né? Eu fiz algumas oficinas que valeram a minha vida, né? Com a Lídia Ortélio, nossa grande mestra. Então, a pesquisa dela é riquíssima, maravilhosa, e foi ela que me revelou esse Brasil profundo, né? Essas cantigas que tocam o meu coração e que eu sigo recantando, né? Então, quem conta um conto aumenta um ponto, quem canta um canto aumenta um encanto, e quem brinca um brinquedo aumenta um segredo, né? Então é isso que eu venho fazendo, eu venho juntando essas linguagens, mas é isso, não é um recorte e cola, né? Isso é possível porque essas experiências elas são muito significativas na minha trajetória de vida. Então, é claro que isso não é uma receita, isso não é uma forma de contar histórias. Isso pode sim inspirar educadoras, educadores a contarem as suas próprias histórias à sua maneira, né? Eu acho que não tem. Existem muitas formas, né? E por isso que é muito bacana a gente escutar contadoras e contadores, os mais diversos, né? Para poder
enfim, ganhar inspirações e também, num primeiro momento, sim, a gente vai se identificar mais com um estilo, mais com outro, até que a gente vai encontrando essa maneira. E a maneira, ela dialoga diretamente com a nossa própria história de vida, com a nossa própria trajetória. Então, sim, eu junto canto, eu junto brincadeira, eu junto texto escrito, que vira texto oral, que depois volta para a escrita e volta para a oralidade, porque isso tudo faz parte da minha trajetória e faz sentido para mim, né? Então, a gente não pode perder nunca isso de vista, que a gente não vai contar histórias que a gente não... que eu falo, eu só conto história que me dá calafrio quente. Se não me der calafrio quente, eu não conto, não. Mesmo as encomendadas, às vezes a gente tem uma encomenda, né, de uma história. Eu procuro trazer repertórios dentro daquele tema que me foi encomendado, que me deem calafrio quente. Senão, não. Porque senão eu não vou estar lá, né? Eu não vou estar morando dentro daquela história, enxergando aquela história, como disse uma criança, na tela atrás do meu olho. Uau, que definição linda. Linda, né? Então, se a gente está lá, a gente enxerga a história na tela atrás do olho, que na verdade é o olho do coração, né? É esse grande olho da imaginação que me faz pensar que talvez a gente more dentro da grande imaginação, desse grande olho, né? Então, essa seria a minha sugestão maior. É claro, a gente se inspira, né? Mas a gente vai buscar a nossa conversa com aquela história, né? A história vai conversar com a gente vai conversar com aquela história. E como bem diz a Regina Machado, a história que vai mostrar, vai pedir como ela quer ser contada. Sim. Né?